Porque muitas vezes a matemática tem que ser uma matemática. A matemática que ensinamos faz sentido para os alunos? Eu sou o professor Márcio Urel Rodrigues. Sou professor aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso. E no vídeo de hoje discutiremos a respeito destas questões. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Urel Rodrigues, doutor em Educação Matemática, professor aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Barra do Bugres. Eu estou aqui agora no Laboratório de Mídias Digitais, aqui da Unemate do nosso campus. Sou líder do grupo de estudo e pesquisa em Educação Matemática nas escolas. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso foco. E no vídeo de hoje, nós queremos discutir a respeito da matemática muitas vezes ser vista como uma matemática. O que será que significa essa matemática? Quero mandar um abraço para os meus amigos lá do estado do Goiás, o querido estado do Goiás. Professor Dulci, professor Newton, professor Glenn, professor Luciano, todos amigos queridos da época do doutorado. Estamos felizes, estou muito feliz por estar tendo a oportunidade de também compartilhar essa palestra com os colegas lá do Instituto Federal, também da PUC, lá de Goiânia. Sejam bem-vindos. Aqui nós estaremos discutindo e refletindo a respeito daquilo que é essencial para nós, da nossa matéria-prima, do nosso fazer diariamente, que é educar as pessoas por meio da matemática. Trazer para elas os aspectos centrais e fundamentais para que elas aprendam a tomar melhores decisões em suas vidas. Fiquem ligados. Nos próximos 20 minutos, 30 minutos, nós estaremos dialogando a respeito desse tema. Porque a matemática, muitas vezes, é vista como uma matemática. Matemática. Ou seja, como algo que assusta. Tudo que é mal assusta. Tudo que é mal nos causa desconfortos. E é a respeito desses desconfortos que eu estarei apresentando para vocês alguns referenciais teóricos, algumas reflexões para nós pensarmos juntos, inclusive algumas provocações. Não no sentido de dizer que você está certo ou está errado, mas sim no sentido de refletirmos a respeito da nossa prática didático-pedagógica. Fique ligado conosco. Hoje nós conversaremos a respeito da matemática como uma matemática. Agora, uma segunda questão. A matemática que eu ensino, a matemática que você ensina, professor de matemática, faz sentido para os alunos? Queridos alunos que estão no ensino médio, a matemática que vocês aprendem faz sentido para vocês? Faz sentido? Se a matemática que nós ensinamos faz sentido para tudo, menos para os alunos, eu pergunto, faz sentido ensinar esse tipo de matemática? Então é importante nós entendermos um primeiro conceito fundamental aqui. Será que existe apenas uma matemática? Por que às vezes nós priorizamos a matemática ocidental, aquele monte de fórmulas, aquele monte de conteúdo já materializado dos livros didáticos, que muitas vezes estão desconectados da realidade dos alunos? A matemática que eu ensino, a matemática que você aprende, faz sentido para você? Faz sentido para os alunos? É sobre isso que nós estaremos conversando hoje. Afinal, que sentimento as nossas aulas, que sentimento as suas aulas de matemática proporcionam? Você, professor, quando vai entrar no 7º ano, no 8º ano, que sentimento você tem? De alegria, de entusiasmo ou nem tanto? Você, aluno, que está no ensino médio, a sua próxima aula, como que você deseja a próxima aula? Com alegria, com entusiasmo, ela te dá prazer, você vai animado porque naquela aula você aprenderá muitos conceitos importantes para a sua vida e para a sua preparação para o Enem. Falando em Enem, tomara que o Enem seja adiado. Tomara. Na verdade, qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso entende que devido a essa pandemia,
o mais sensato. É preciso os gestores terem sensibilidade de entender que o Enem é sim um exame de inclusão e não simplesmente um exame de exclusão, como muitos vestibulares. Tá certo? Agora, você que está no ensino médio, você tem que sentimento para a próxima aula de matemática? Será que o seu sentimento é positivo ou o seu sentimento é negativo? Vixe, mais uma aula de matemática. Não aguento mais essa aula de matemática. Às vezes o problema não é nem o professor. Às vezes é a maneira como é tratada, como é lidada. Olha esse menino aqui, no meio de tantas fórmulas matemáticas. Como será que está a cabeça dele? Será que aquilo tudo tem uma conectividade com o mundo, com o contexto dele? Será que tem? É sobre isso que nós estaremos enfatizando, que muitas vezes a matemática que ensinamos, ela não passa de uma matemática. Ou seja, uma temática que assusta, uma temática que amedronta, uma temática que causa ódio e pavor nos nossos alunos. E é isso que você quer para os seus alunos? Causar ódio, causar pavor? Temos até alguns colegas, professores, que muitas vezes dizem, olha, se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? Você já escutou essa frase alguma vez na vida? Se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? Ou seja, colegas que entendem que a matemática é um agente de exclusão, que ela não é para todos. E o que nós queremos propor aqui para vocês é que a matemática ela precisa ser para todos, como uma linguagem universal, para instruir as pessoas, todas as pessoas. Agora, o mais importante, e aí nós temos que quebrar um paradigma aqui, o mais importante não é simplesmente as crianças, os jovens, os estudantes terem que se enquadrar na matemática que o professor quer passar para elas. Não é isso. A reflexão que nós temos que ter é a matemática que eu estou tentando passar para os meus alunos está enquadrada na realidade dos alunos? Se está, eu estou ensinando uma ciência, eu estou ensinando conceitos fundamentais e essenciais para a melhoria da vida e da instrução dos alunos. Então não são os alunos que têm que enquadrar na matemática. É a matemática que tem que enquadrar na realidade dos alunos. Percebe isso? O que tem que enquadrar na sua prática pedagógica? Alunos, queridos, como tem sido a prática pedagógica dos seus professores em sala de aula? Seus professores querem que vocês se enquadrem na matemática ou eles trazem uma matemática que está enquadrada na vida de vocês, conectada, interligada com a vida de vocês? É essa bifurcação que nós estamos. É nesse ponto de reflexão que eu vou definir se a matemática é uma matemática ou se a matemática é algo útil, algo interessante, algo que realmente faz sentido para quem resolve estudá-la. Por isso, nós entendemos e nós desejamos que a matemática seja acessível a todos e não somente apenas a alguns poucos dotados. Alguns que, devido a algumas condições propícias, têm dedicação total para abaixar a cabeça e estudar aquela matemática. Lembrando que a ciência matemática, ela é fundamental. A parte abstrata, ela é fundamental. No entanto, não é para todos, mas a matemática da escola, a matemática da educação básica, a matemática do ensino médio, a matemática que é para todas as pessoas terem acesso àqueles conceitos e conteúdos, competências e habilidades fundamentais, ela deve ser acessível a todos. Se você quer fazer matemática, ótimo, vai lá, se dedica e faça matemática. Seja um pesquisador em matemática. Agora, você escolheu fazer matemática, ok? Você escolheu fazer um curso de bacharelado. Você escolheu estudar matemática aplicada ou matemática pura. Ótimo, você escolheu. Mas será que eu tenho direito, enquanto professor, de fazer com
querer com que meus alunos se enquadrem na matemática que eu estou querendo passar para eles? Pessoal, que legal! O que é matemática? A matemática é o ensino de conteúdos de matemática sem contextualização. Você procura trazer a realidade, o contexto no qual o seu aluno está inserido para suas aulas de matemática. Olha o que o professor Ubiratã D'Ambrosio nos orienta. A matemática contextualizada se mostra como mais um recurso para solucionar problemas novos. Os conteúdos tradicionais serão importância secundária. Isso é sério. Esses conteúdos que eu ensino, esses conteúdos que você ensina, isso tem importância secundária. O Ubiratã disse isso em 2001. Isto é, estarão a serviço, de certo modo, do desvelar da realidade para o desenvolvimento dos educandos e educandas. Dessa forma, serão relevantes os conteúdos críticos, que de algum modo apresentarem subsídio à intenção de desvelar a realidade. Então, o que o Ubiratã está dizendo é, olha, professor, se você trazer uma matemática que faça sentido para os alunos, ela precisa ter um contexto. Ela precisa ser contextualizada. E essa contextualização tem que estar vinculada, interligada com a realidade dos alunos. Então, se eu ensino uma matemática que não tem nexo com a realidade dos alunos, eu ainda quero que os alunos aprendam. Alguns poucos vão aprender, mas bem poucos. E aí ela vai ser usada como um agente de exclusão. Vai causar mais ódio do que prazer. É isso que você quer para os seus alunos? Olha só o que o professor Ubiratã, complementa dizendo: a utilização do cotidiano das compras para ensinar matemática revela as práticas aprendidas fora do ambiente escolar. Uma verdadeira etnomatemática do comércio. Ou seja, coisas da vida real. Coisas da vida real. Muitas vezes nossos alunos saem do ensino médio sabendo fazer matrizes, resolver funções exponenciais, logarítmicas, aprenderam números complexos, mas não conseguem, às vezes, fazer um cálculo de porcentagem. Não conseguem, às vezes, tomar uma decisão de forma crítica. O que é melhor, comprar a prazo ou comprar à vista? O que é melhor, ter cartão de crédito ou não ter cartão de crédito? O consumismo que está aí. É isso que o professor Ubiratã está dizendo. Uma importante componente etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade. Os nossos alunos se posicionam em relação àquilo que eles estão aprendendo, em relação à realidade deles. Essa é a nossa provocação. Sabe por quê? O nosso grande mestre diz, olha, muitas vezes o ensino de matemática nas escolas dói. E ele diz, os alunos não podem aguentar coisas desinteressantes, obsoletas e inúteis. E para muitos, olha só, ele está dizendo que para muitos alunos a matemática dói, porque ela é desinteressante, ela é obsoleta e ela é inútil. Professor, a matemática que você ensina dói. Alunos, as suas aulas de matemática te causam desconforto? Dói, é terrível, é sofrível passar 2 horas assistindo um professor de matemática apresentar um monte de cálculos sem conectividade com a sua vida? Dói? Será que o professor Ubiratã tem razão? Pense a respeito das suas aulas, professores. Pensam a respeito das suas aulas, alunos. Será que nós podemos concordar com o professor Ubiratã que muitas vezes as nossas aulas de matemática dói para os alunos? Por que insistir, então, nessa premissa? Por que insistir numa matemática? Por que insistir no desinteressante, no obsoleto, no inútil? Está a BNCC aí, que está propondo várias habilidades, algumas competências, desenvolver o letramento matemático, trabalhar uma matemática mais humanista, porque aprender é um direito de todos os estudantes. Mas muitas vezes eu continuo trabalhando não a matemática
Uma matemática realista, uma matemática utilitarista, uma matemática recreativa, uma matemática com sentido, uma modelagem matemática, mas continuo aplicando para os meus alunos uma matemática. E aí, provoco, causo sofrimento na vida dos alunos. Pessoal, eu não quero que os professores sejam bonzinhos com os alunos. Quando nós estamos falando que tem que trabalhar com a realidade dos alunos, eu não estou falando que tem que trabalhar só as coisas simples. O que eu estou falando é, conteúdo que você está ensinando tem conectividade. Você, professor, consegue justificar por que você tem que ensinar determinados conteúdos para os seus alunos? Se você não consegue justificar, por que é que ensina? Porque está no livro didático? Porque consta no currículo? Você, professor, é autônomo. Você é um profissional. Você precisa considerar a realidade dos seus alunos. Eu preciso considerar a realidade dos meus alunos. Porque eu não posso insistir nessas coisas que estão desconectadas da realidade daqueles alunos que eu estou na frente. Sabe por quê? Porque olha o que diz, a sala de aula é um lugar do encontro de alunos com diferentes culturas. Então devemos considerar que existam diferentes matemáticas. Porque nós sabemos que cada aluno aprende de um jeito. Cada aluno tem a sua própria matemática. Então eu, enquanto professor, tenho que procurar articular essas matemáticas. Considerando o quê? A realidade e o contexto dos alunos. Considerando a realidade e o contexto dos alunos. Então, por que continuamos insistindo em uma matemática que é matemática? Porque causa desconfortos. Olha o que o Biratã diz sobre etnomatemática. A etnomatemática não é uma metodologia de ensino. A etnomatemática é uma postura profissional. Envolve a postura profissional, o fazer profissional, intrínseco ao trabalho do professor. Traz implicações pedagógicas para a matemática escolar, pois precisamos reconhecer que existem matemáticas, no plural, e não somente a matemática ocidental expressa nos livros didáticos. Existem matemáticas. O professor que tem uma postura etnomatemática, ele entende que cada aluno aprende no seu próprio ritmo. Ele entende que a matemática que eu ensino numa escola particular deve ser diferente da matemática que eu ensino numa escola rural, que deve ser diferente da matemática que eu ensino numa escola periférica e que deve ser diferente da matemática que eu ensino na educação de jovens e adultos. Porque as pessoas, as crianças, elas são diferentes. Elas residem num contexto diferente, mesmo que em uma mesma cidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso de Goiânia. Olha o tamanho de Goiânia. Quase 2 milhões de habitantes, Goiânia. A grande Goiânia ali, mais ainda. Tem diversos contextos numa cidade grande como essa. Tá certo? Então eu não posso ensinar matemática, a mesma matemática em todos os lugares. Não posso. Eu tenho que considerar a realidade dos alunos. Ok? O lugar onde eu estou. Então uma coisa importante para nós entendermos hoje, de uma vez por todas. Se eu entendo que existe uma matemática, eu estou desenvolvendo ela de uma maneira de matemática. Agora, se eu entendo que existem matemáticas e que nessas matemáticas eu considero a realidade e o contexto dos alunos, eu não estou desenvolvendo a matemática. Eu estou trazendo conceitos fundamentais para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento cognitivo, mas a postura crítica dos alunos. Pessoal, que legal? Nós, enquanto professores que ensinamos matemática, nós necessitamos considerar isso. Que não existe apenas uma matemática, que existem matemáticas no plural. Porque não podemos deslegitimar ou silenciar os saberes matemáticos de fora da escola. Tem um famoso livro que todo mundo deveria ler. Na Rua 10, da Escola 0. Fundamental para acrescentarmos nesse processo de discussão aqui.
de dialogia aqui. Na rua 10, a criança sabe fazer os cálculos que é importante para ela. Na escola 0. Porque aquilo não faz sentido para elas. Se não faz sentido, a criança não produz significado. Ela não produzindo significado, ela não aprende. Ela pode até tirar 10 numa prova. Se perguntar para ela uma semana depois, ela não lembra mais. Porque se aquilo que nós ensinarmos não fazer sentido para as crianças, para os alunos, elas não produzirão significado. Elas não compreenderão. E não produzindo significado, elas não aprenderam. Elas possivelmente até memorizaram. Para aquilo que o professor muitas vezes impõe para elas. As provas, o terrorismo, do autoritarismo. Muitas vezes, aí a criança decora, passa horas e horas estudando aquilo. Talvez seja essa a sua prática. Essa já foi a minha prática. Mas é ao estudar autores como o professor Ubiratã D'Ambrosio, é ao ler livros como Na Vida 10, Na Rua 10, Na Escola 0. A gente tem que refletir a respeito dessas coisas. O que é importante é eu simplesmente emitir uma mensagem, ou é importante eu, além de emitir uma mensagem, aquela mensagem seja compreendida pelo receptor, pelos alunos? Faz sentido para eles, eles vão produzir significado. Eles produzindo significado, eles aprenderam. É simples assim. Parece que é complicado, mas não é. Mas muitas vezes nós complicamos. Muitas vezes nós ensinamos a matemática de uma maneira complexa. E isso assusta, sabia? E isso assusta. Agora, as fórmulas e mais fórmulas. E isso vai criando na cabeça das crianças o que nós conhecemos como obstáculo epistemológico. Vai criando nelas alguns obstáculos epistemológicos. E isso é sério. E isso nós precisamos considerar. Ok? É importante nós explicarmos os porquês das fórmulas. Mas eu não tenho o dever, eu não tenho o direito de passar para elas, por exemplo, 30, 40 questões para elas aplicarem nas fórmulas, principalmente no contexto, no momento histórico que nós estamos vivendo, das tecnologias digitais, dos softwares, dos programas que fazem as coisas totalmente ágeis, rápidas. A gente vai baixar a cabeça e propor para elas resolverem lá 40 equações de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Que terrorismo tremendo! Que terrorismo tremendo! Ensina o procedimento, ensina o algoritmo, mostra como faz, mas não precisa passar 30, 40, simplesmente para memorizar, simplesmente para decorar, para uma danada de uma prova. É importante nós trabalharmos e ensinarmos as crianças a pensarem e não simplesmente a reproduzirem aquilo que está numa fórmula. Até quando nós vamos ensinar esse tipo de matemática? E olha o que o professor Malbatarran diz. Professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malbatarran. Olha algumas orientações que ele nos fez a respeito da postura dele em relação à nossa prática profissional. Será que o que nós ensinamos é coerente com a realidade dos alunos? Ou é coerente simplesmente com o livro didático e com as nossas concepções, não de mundo, mas as nossas concepções didáticas? Malbatarran, ele denunciava que eram arcaicos e inflexíveis tanto os programas de matemática quanto a sua metodologia de ensino, inexistindo qualquer possibilidade para críticas e mudanças. Pessoal, eu não estou aqui simplesmente fazendo uma crítica, eu estou aqui trazendo algumas provocações para nós pensarmos a respeito disso. A matemática que eu trabalho na formação de professores, a matemática que os professores ensinam na educação básica, ela tem conectividade com a realidade dos alunos? É isso que nós temos que responder, é isso que nós devemos priorizar. Agora, ele coloca uma coisa que é fantástico. Malbatarran diz que o aprendizado só acontece de forma plena quando o que é estudado nos interessa. É por isso que muitos alunos vão mal, porque aquilo que nós ensinamos não interessa para eles. Afinal,
Que dia nós chegamos na escola e perguntamos para eles o que eles querem aprender? Não o que eles necessitam, daquilo que eu acho que eles necessitam, e sim daquilo que é importante para a vida deles, na perspectiva deles, dos alunos. Considerar isso é muito importante. Olha o que ele diz. Malba Tahan afirmava que assim é com os adultos, com os jovens e mais ainda com as crianças. Por isso, o professor de matemática deve repensar a sua prática, tornando-a mais significativa e ligada aos interesses dos alunos. Uma das formas de tornar as aulas agradáveis é o ensino por meio de jogos. É o ensino por meio da ludicidade. Trazer a parte lúdica da matemática. Uma matemática que pode encantar as crianças, encantar os alunos. As aulas de matemática devem ter por base acontecimentos que os alunos trazem de fora da sala de aula, de fora da escola. Esse conhecimento matemático deve ser desenvolvido a partir da própria experiência de vida dos alunos. Já pensou que legal? O professor propor projetos ao invés de simplesmente conteúdos. Professor querer desenvolver competências e habilidades ao invés da repetição apenas daqueles exercícios algorítmicos na maioria dos casos. Será que não é o momento de nós pensarmos a respeito disso? Agora, a matemática, ela não considera os alunos. Os alunos não são importantes. É o que eu disse no início. São os alunos que devem se enquadrar na matemática. Se eles não aprenderam, o problema deles. A matemática estava aqui para eles aprenderem. Afinal, a matemática é difícil mesmo, né? Os alunos que precisam se enquadrar com a matemática. Isso na visão da matemática. Agora, no currículo de matemática, tem que ser adaptado ao ambiente cultural dos alunos. Olha o que o Paulo Guedes nos diz. Não é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes, o famoso educador matemático. Paulo Guedes, e não Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes não está preocupado com a sua aprendizagem. Não está. Ok? É só o Paulo Guedes. Ok? Devemos considerar o aspecto cultural dos alunos. O lugar onde eu estou a ensinar aquela matemática. É a matemática se enquadrando na realidade do aluno. E não o aluno se enquadrando naquele monte de cálculo matemático. Ok? Agora, aparece um momento tenso da nossa conversa. Será que eu, enquanto professor, sou um criminoso? Olha o que o Malba Tahan nos diz. É um crime, porém, atormentar o aluno com teorias inúteis, difíceis e trabalhosas. As teorias complicadas e obscuras fazem no espírito do aluno verdadeira aversão e intolerância pela matemática. Eu fiquei pensando muito seriamente nisso. Será que eu, enquanto professor, já fui criminoso? E eu cheguei na conclusão que sim. Porque muitas vezes eu quero que o aluno se enquadre na matemática e não a matemática se enquadrar no aluno. Eu quero mostrar que aquela teoria é importante. Para quem? Às vezes ela é importante para mim, em muitos contextos, mas não para aquele contexto dos alunos. Será que eu não estou cometendo um crime do ponto de vista de podando o desenvolvimento de competências fundamentais como a criticidade, a argumentação, a comunicação? Porque eu tenho que cumprir um currículo, eu tenho que cumprir uma ementa. Quando é que os alunos serão prioridades? Quando é que a cultura deles, o contexto deles, a realidade deles vai ser considerada por nós, de uma vez por todas, para desenvolvermos projetos de ensino, projetos pedagógicos, considerando esses aspectos, para nós não podarmos eles, não podarmos, que eu digo, do ponto de vista de querer forçar, colocar uma teoria, conteúdos matemáticos lá, passar um bimestre inteiro ensinando alguns conteúdos que não servem para nada, que não está no mundo.
que está somente no jardim do matemático, como diz o saudoso professor Rômulo. No jardim do matemático, o matemático se acha o cara, e ali ele tem o domínio daquilo, e ele tem prazer em ver as pessoas rastejando. Já pensou que coisa terrível? Será que eu, enquanto professor, muitas vezes eu não estou cometendo crime? Eu não estou falando de você cometer um crime para você ir preso, não. Eu estou dizendo que às vezes nós cometemos crime quando nós atormentamos os nossos alunos com essas coisas inúteis, com essas coisas, com essas teorias e esses conteúdos desconectados da realidade dos alunos. Nós sim cometemos crimes. Eu sim já cometi crime. E se você não cometeu crime, colega professor, parabéns para você. Parabéns. E é assim que tem que ser. Trabalhar com a realidade dos alunos. Mas se você não tem isso como foco da sua prática profissional, se você não tem isso como foco da sua atuação, você cometeu crime assim como eu já cometi crime. Certa vez eu passei do mês de julho que os alunos iriam sair de férias. 200 exercícios de regra de 3. Veio uma mãe falar comigo, falar: professor, é férias, 200 exercícios, não é demais. Sabe o que eu falei para ela? Sabe o que eu falei para ela? Isso no ano de 2007. Eu falei para ela: mãe, se a mãe não concorda, faz pelo menos uns 50 para o aluno, que vai sobrar só 150 para ele. Ajuda ele. Olha, na minha ignorância, convicto que estava fazendo uma coisa boa, mas eu estava atormentando aquela família inteira. Isso é prática de professor. No entanto, eu não estava errado, eu estava aprendendo. Hoje eu vi que aquela prática foi incoerente, mas eu busquei conhecimento, busquei ressignificar, busquei modificar a minha atuação. Sabe por quê? Porque a minha prática precisa estar conectada com a realidade dos alunos, para fazer sentido para mim e para eles, para que eles possam aprender. Esse deve ser o meu objetivo, não simplesmente ensinar, mas que eles tenham oportunidade de aprender. Olha o que o Malbataan está dizendo como nós estamos chamando de matemática. Ele chamava de antimatemática. Ou seja, as críticas que ele fazia aos muitos exercícios servem para nós vermos o que ele chamava de antimatemática. Olha o que ele dizia. É uma enormidade. Isso não tem cabimento. Olha o que é. Quantos radianos vale um ângulo 4 vezes maior que 12 graus e 30 centígrados? Que coisa terrível. Olha uma imbecilidade que ele diz. Só um paranoico pediria manteiga assim. Dona Rosinha comprou 5 milésimos de tonelada de manteiga a 6 cruzeiros cada hectograma. Quanto gastou? Pelo amor de Deus. Vamos adaptar as situações, problemas. Vamos contextualizar. Não cabe mais trabalhar essa matemática desconectada. Muitas vezes, no máximo, na semi-realidade. Olha o que ele diz, é uma monstruosidade. Achar todos os divisores de 18.254 que são quadrados perfeitos. Você não tem mais nada para fazer, não. Pedir para os alunos encontrar todos esses divisores, que são ainda quadrados perfeitos. É o Malbataan que está dizendo, nós estamos só apresentando. E aí ele coloca que existem pseudos aplicações no ensino de matemática. Eu quero trabalhar uma aplicação. Aí eu levo essa situação, olha só. Numa criação de coelhos e galinhas contaram-se 40 pés. Quantas são as galinhas e quantos são os coelhos? Sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível. Meu Deus do céu. Quem vai num galinheiro, quem vai num cercado e vai contar pé de galinha e pé de coelho, pelo amor de Deus. Isso é uma imbecilidade.
Até quando nós vamos propor questões imbecis como essas? Questões que não fazem o menor sentido. E que nós, às vezes, estou fazendo uma aplicação aqui de um sistema, né? E um sistema. Eu vou descobrir quantas são as galinhas. Uma galinha tem 2 pés, o coelho tem 4 pés. Então eu vou lá, 2x mais 4y é igual a 400. Vou resolver. Olha que coisa inútil. Na vida real isso não acontece. É uma pseudo-aplicação. No mundo isso não acontece. Eu não sei nem se acontece galinha ficar junto com coelho. Porque galinha e coelho não faz parte da minha realidade. Entende? Não faz parte. Aquilo que eu estou a aprender tem que fazer parte da minha realidade. Para fazer sentido para mim. Senão não faz sentido. É simples assim. É por isso que nos primeiros dias de aula, os professores devem conversar com os alunos para entender o contexto, para saber quem são seus alunos, para traçar um planejamento e não simplesmente trazer tudo pronto como se eles soubessem quem seriam os seus alunos. Olha só. Você com certeza já escutou isso em algum momento da sua vida. Com certeza, professor, para que eu tenho que aprender isso? Está ensinando determinado conteúdo, se esforçando, demonstrando na lousa, tudo. O aluno fica, meu Deus do céu. E aí, alguns poucos corajosos levantam a mão. Fala, professor. Oi. Para que eu tenho que aprender isso? Resposta clássica. Porque você precisa saber disso no conteúdo lá da frente. Aí chega no próximo ano. Professor, onde é que eu vou usar isso? Porque isso é pré-requisito para tal disciplina lá na frente. E nunca chega esse lá na frente. Porque quando chegar, vai ter sempre um lá na frente. Então, ensinar um conteúdo que é importante para aprender uma outra coisa lá na frente não é um argumento plausível. O argumento plausível é uma matemática que esteja conectada, interligada com a vida dos alunos, com a realidade do mundo físico. Para as crianças entenderem que aprender matemática é fundamental para a vida delas. Para isso eu tenho que adaptar a matemática à realidade delas. E não o contrário. Então, pessoal, olha só, é importante aprendermos multiplicações de frações. É importante, eu posso trabalhar para eles. Olha, na multiplicação de frações faz assim, isso e isso. E ponto. Agora eu ficar traumatizando eles com diversos exercícios de multiplicação, de divisão de frações. Para que isso? Quando foi que na sua vida real você multiplicou 3/5 por 2/7? Você consegue me dizer? 3/5 vezes 2/7. Você consegue me dizer? Será que não seria mais importante você... O que significa 3/5 de alguma coisa? Ah, 3/5 é 60%. É 3 partes de 5. Eu posso articular frações com probabilidade. Eu posso articular frações com porcentagem, com decimais. Mas eu insisto trabalhando esses algoritmos. Pessoal, eu não estou dizendo que não é para trabalhar. O que eu estou dizendo é que não é para priorizar. Eu posso abordar, mas eu não posso ficar traumatizando os alunos com listas e mais listas e mais listas de exercícios, de N exercícios envolvendo essas coisas inúteis. Ok? É isso que eu estou dizendo. Olha uma outra coisa aqui. Quando foi a última vez que você, na sua vida, fora da escola, que você fala, vou resolver uma equação aqui do 2º grau. Ah, o M do McDonald's lá é parece uma parábola, né? A concavidade, né? Tá? Beleza. Agora, vamos descobrir qual que é a equação. Por favor.
Fora da escola, que dia você pegou a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau para fazer? Que dia? Vai encontrar as raízes, suas funções zeros, aonde que toca no eixo X. Tudo isso é importante, mas não priorizar isso. Priorizar a realidade, priorizar o contexto dos alunos. E para finalizarmos, meus amigos que nos acompanharam até agora, faça o seu comentário. Faça a sua discussão aqui embaixo. Porque ainda nós ensinamos determinados conteúdos de matemática no ensino fundamental e médio. Por que você tem que aprender, queridos alunos, tais conteúdos? Porque vai cair no Enem? Ah, é? Você sabia que nos últimos 11 anos, que já foram aplicadas as provas do novo Enem, caiu uma questão de matriz? Caiu nenhuma questão de determinante. Caíram 2 questões de sistemas lineares. Vocês sabiam disso? E para finalizarmos, quero apresentar para vocês o conceito de insubordinação criativa. Eu trago esse livro, esse artigo que foi publicado na revista Bolema. Na revista Bolema, da professora Beatriz e da professora Celi, falando sobre a insubordinação criativa, um convite à reinvenção do educador matemático. Ser insubordinado criativamente é confrontar o sistema em prol da aprendizagem dos alunos. O sistema está dizendo que você tem que ensinar isso. A coordenação da escola está dizendo que você tem que ensinar isso. Mas eu só farei assim se estiver de acordo com aquilo que é mais importante, com aquilo que é mais fundamental e essencial, que é, sabe o quê? A realidade e o contexto cultural dos alunos. Porque eu, considerando a realidade, considerando o contexto cultural dos alunos, é que eu estarei desenvolvendo uma matemática útil, interessante e interativa com os alunos. Uma matemática essencial para a vida, para melhorar a vida e a prática dos alunos. Já pensou que legal? Faça o seu comentário. Entre aí conosco. Curta a nossa página no nosso canal no Facebook. A respeito dessa palestra, a respeito desse vídeo, na qual nós apresentamos, trouxemos alguns referenciais. Trouxemos o Biratã D'Ambrosio, depois o Paulo Guedes, depois também o Mal Batarran. Para deixar essa mensagem para vocês, professores. Se eu não considerar a realidade dos alunos e o contexto cultural deles, e se eu não contextualizar a matemática que eu estou ensinando, eu estou praticando uma matemática. E isso causa desconforto. Isso causa estranheza para os alunos e não contribui em nada ou quase nada com a aprendizagem deles. Sabe por quê? Porque eles vão cada vez mais se retraindo e se desgostando daquilo que na infância era muito legal. Porque na infância, nos anos iniciais, se trabalha com a ludicidade. E aí o tempo vai passando e nós, muitas vezes, começamos a ensinar coisas inúteis. E aí, conteúdos imbecis não têm contribuído para a reflexão e para a postura crítica dos alunos. Se você gostou, dê um joinha aí. Nós teremos semanalmente uma reflexão. Que eu e você possamos pensar a respeito disso. E que as minhas aulas e que as suas aulas possam ser verdadeiras aulas de realidade, de matemática para ensinar, de uma matemática útil para a vida dos nossos alunos. Sabe por quê? Porque aprender é um direito dos alunos. Um abraço aí do professor Márcio.